Uniaselv. Sou a professora Maike, coordenadora do curso de Educação Física. Quero agradecer a cada um de vocês que nesta noite participará conosco desta importante discussão, desta temática maravilhosa que nós vamos tratar, que é a importância do exercício físico na prevenção de doenças crônicas. Esta noite estará conosco o professor Paulo César do Nascimento Salvador. O professor Paulo é pesquisador na área de fisiologia do exercício, com um doutorado concluído em 2018 pela Universidade Federal de Santa Catarina, realizado em parceria com a Universidade Unib, da Itália. O tema foi os efeitos do exercício prévio na cinética, do consumo de oxigênio e na fadiga muscular durante o ciclismo de alta intensidade. Está realizando um pós-doc também na Universidade Federal de Santa Catarina com o tema o componente lento do consumo de oxigênio, mecanismos fisiológicos para explicar a eficiência metabólica e mecânica durante o ciclismo em diferentes intensidades. Tem vasta experiência na prescrição e avaliação física, com amplo conhecimento sobre os ajustes fisiológicos que ocorrem antes, durante e depois do exercício, com diversas publicações em revistas internacionais de alto impacto. Como professor, já atuou como substituto na Universidade Federal e atualmente integra o corpo docente da Uniaselv nos cursos de Educação Física e também nos cursos da área de saúde, como fisioterapia, nutrição e biomedicina. Como eu disse, essa temática ela é muito importante porque, vejam, a falta de atividade física está relacionada com diversas doenças não transmissíveis, tanto metabólicas quanto cardiovasculares, assim como a ansiedade e a depressão. Porém, existe um remédio para este problema. E o melhor de tudo, ele é gratuito, todos nós conhecemos, e ele sim é um exercício físico. E é esta mensagem que a gente quer trazer para todos vocês que estarão participando nesta noite. Quero convidar a todos também para que ao longo desta nossa palestra com o professor Paulo, façam uso do chat, participem, deixem seus comentários e as suas perguntas, para que possamos fazer essas perguntas ao professor Paulo, E que vocês também possam interagir conosco. Então, antes de passar a palavra ao professor Paulo, eu convido também o João Bloch, colaborador da Uniaselv, que vai deixar uma mensagem a todos vocês. João, é com você. Olá, pessoal. Boa noite. Meike, obrigado por essa calorosa abertura nessa noite tão importante para a gente, nessa live. Obrigado, Paulo, por estar junto com a gente, Eu gostaria de agradecer aqui a parceria das empresas que estiveram junto na criação desse projeto, onde iniciamos ela hoje com essa live, com um tema de muita importância no nosso dia a dia, A gente vai falar de saúde. E foi preparado com muito carinho por todos nós da Uniaselv para vocês que estão assistindo. E eu espero do fundo do meu coração que todo mundo aproveite esse momento ao máximo. Como a Uniaselv tem um dilema, A gente quer fazer com que essa distância entre nós cada vez fique mais curta. Então, a gente está fazendo diversas lives e essa é em especial em parceria com as nossas empresas. Então, agora eu vou deixar esse show com o professor Paulo. Desejo a todos uma boa live. Paulo, é com você agora esse show. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Estamos agora iniciando, então, a nossa live, Agradeço a presença de todos vocês que estão aqui nos acompanhando no canal oficial da Uniaselv no YouTube.
E vamos começar a nossa conversa. Então, primeiramente, eu gostaria de dizer para vocês que eu quero fazer algo bem interativo, gostaria que vocês participassem realmente, então deixem seus comentários no chat, procurem lá interagir, que à medida do possível nós vamos buscar responder as perguntas que vocês fizerem. A professora Mike, a nossa moderadora, vai estar passando essas perguntas e nós vamos interagindo. Vamos fazer uma conversa realmente, que vai ser algo mais produtivo para nós todos. Espero aqui, então, com a minha formação, com o meu conhecimento, contribuir, fazer algo que seja produtivo, que possa auxiliar vocês na vida de vocês. Nós pensamos, então, em falar sobre a importância do exercício físico na prevenção de doenças crônicas. Eu gostaria de iniciar a nossa live de hoje fazendo uma dinâmica com vocês. A dinâmica é o seguinte: imaginem-se vocês num auditório, imaginem-se vocês lá no famoso Music Hall, assistindo uma orquestra, a Orquestra Sinfônica Brasileira. E lá vocês estão acompanhando os músicos, olhando os violinistas, o pessoal do violoncelo, o pessoal da percussão, o maestro a reger toda aquela orquestra. E o que eu queria aqui é tirar duas analogias dessa dinâmica com vocês. A primeira é o seguinte: imaginem se vocês agora, ao invés de espectadores, no lugar dos músicos. Como músicos, tocando algum instrumento, que instrumentos vocês gostariam de estar tocando? Vocês gostariam de estar no violino, no piano, na percussão, ou vocês gostariam de ser o maestro, regendo, né, toda essa orquestra? Imaginem-se vocês nessa situação. Essa primeira analogia é o seguinte, pessoal. Como músicos, né, ou como o próprio maestro, talvez precise de mais conhecimento do que os próprios músicos, né, porque precisa conhecer todos os instrumentos, as partituras, as cifras, mas, enfim, o músico ele precisa de muita dedicação, muito esforço, ele precisa de um empenho muito grande e talento. E o exercício físico é dessa forma. Não é da noite para o dia que nós vamos mudar um hábito, pessoal. Então, é preciso de muito empenho, de muita dedicação, muito esforço, para que nós possamos colocar um hábito novo na nossa vida ou fazer com que aquele hábito se torne uma realidade nos nossos dias. Essa é a primeira analogia. A segunda analogia que eu queria fazer com vocês é o seguinte: o nosso organismo, o nosso corpo, ele é como uma orquestra. Nós somos compostos por diferentes órgãos e diferentes sistemas, né? Então, é como a orquestra e como vários músicos. Se um dos músicos fizer algo errado, se um desafinar, toda a música vai por água abaixo, vai dar errado. Então, nós precisamos estar em sintonia, estar em harmonia. Nosso corpo precisa funcionar em harmonia. Nós vamos falar nessa noite, nessa live, dessa forma, pensando no organismo como um todo. Tá legal? Vamos seguir em frente, então. Por favor, interajam, deixem suas ponderações, suas sugestões, suas dúvidas no chat e nós vamos conversando. A minha fala está dividida em 3 partes. A primeira parte, pessoal, eu vou chamar de terror, tá? Eu começo com um filme de terror. Vou começar assustando vocês. Por quê? Porque, na verdade, nós vamos começando a falar sobre o sedentarismo, e eu trago para vocês esse mapa mundial do sedentarismo. Esse foi um estudo feito por professor Pedro Currer Halal, já 8 anos atrás. E ele fez uma varredura estatística do mundo, mostrando como está o sedentarismo no mundo. E eu quero trazer alguns detalhes com vocês. Primeiro, observem o Brasil. Brasil, nós podemos dizer que praticamente a cada 2 brasileiros, 1 é sedentário, pessoal. Observem, infelizmente, para as nossas mulheres que estão nos acompanhando, observe que as mulheres já estão no vermelho. Os homens ainda não chegaram no vermelho, segundo esse estudo, mas as mulheres já estão aqui no vermelho no mapa, ou seja, mais de 50% sedentárias. Um outro detalhe ainda é que o Brasil está à frente de países como, por exemplo, o famoso Estados Unidos, que é famoso pela obesidade, famoso pelos maus hábitos alimentares, e nós, infelizmente, estamos à frente dos Estados Unidos nessa estatística. Como eu falei para vocês, eu espero assustar vocês. Se eu não assustar com o que eu estou falando nessa fala inicial, eu acho que vocês não vão se assustar com muita coisa do que eu falar, ok? Nós vamos ter um final feliz hoje, tá? Mas o filme de terror começa assim.
Ainda seguindo nessa lógica, eu quero dizer o seguinte para vocês. Essa é uma estatística também de 2013, feita pelo IBGE. É uma pesquisa que foi feita com milhares de pessoas e colocou que, naquele ano, por volta de 67 milhões de pessoas estavam sedentárias no Brasil. É um número muito grande para a população brasileira. Confirmando, então, os dados que foi falado anteriormente, as mulheres são mais sedentárias, mais de 50% das mulheres brasileiras são sedentárias. E aí o que eu trago para vocês aqui é um detalhe que é por regiões. Então, nós estamos na região sul, a região aqui da Uniaselv, da matriz da Uniaselv, nós estamos aqui nesta noite, e a região sul aí, por volta de 45% da população é sedentária. Agora eu queria que vocês olhassem para a figura da direita aqui, eu queria perguntar para vocês o seguinte: muitas vezes vocês já não se sentiram assim? Presos no local de trabalho, sentados, presos na cadeira, em frente a uma tela, vivendo, dormindo, comendo no local de trabalho, preso nesse local? Apenas sentado, trabalhando e vivendo? Talvez muitos de vocês já se sentiram assim. Eu, muitas vezes, já me senti assim. Eu vou dar o meu exemplo para vocês. Eu tenho um trabalho que eu fico muito tempo sentado em frente a uma tela. E aí você pode estar se perguntando, mas o que que isso significa, né? Estou falando para vocês de sedentarismo. O que que é sedentarismo, então? Na verdade, sedentarismo, pessoal, nada mais é que você passar boa parte do seu tempo, da sua vida, do seu dia, da sua semana, com um gasto energético muito próximo do repouso. Ou seja, você está gastando muito pouca energia durante o seu dia a dia, ok? Agora, alguém pode estar falando, mas eu faço atividade de vez em quando. Eu jogo um futebol todo fim de semana, eu saio para caminhar de vez em quando na semana, enfim. Nós temos uma diferença, tem o sedentário e tem o inativo fisicamente, certo? O inativo fisicamente, pessoal, é aquele que pratica atividade física de vez em quando, mas não cumpre, não consegue fazer o que é recomendado pelas organizações mundiais, pelos órgãos responsáveis a nível mundial, certo? Nós vamos falar mais à frente sobre isso, sobre os órgãos, sobre as recomendações, mas eu queria que vocês colocassem isso bem claro para vocês. Nós temos o inativo fisicamente, que não atinge o que é recomendado, e temos o sedentário. Agora, nós temos um outro problema, que vai um pouquinho mais além, que é o comportamento sedentário. E aí eu volto para a nossa figura aqui, a figura do nosso amiguinho que está deitado ali, tomando um sol na luminária da sua mesa, e eu queria falar para vocês o seguinte: comportamento sedentário, pessoal, é você ter um estilo de vida de sedentário. Ou seja, se você passa muito tempo do seu dia sentado, se você passa muito tempo em frente de uma tela, se você opta a ir para o trabalho de carro ou para o transporte público e não a pé ou de bicicleta ou de uma maneira ativa, se você opta pelo elevador ao invés da escada, enfim. Comportamento sedentário é dessa forma. A principal característica do comportamento sedentário, a estatística está numa cadeira que não é à toa, é o tempo que você passa sentado. Porque o tempo que você passa sentado define o teu gasto energético. Você precisa de muito pouca energia para ficar sentado em repouso. Ou seja, comportamento sedentário, se você passa pelo menos 4 horas do seu dia sentado, você tem comportamento sedentário. Se você passa pelo menos 4 horas do seu dia em frente a uma tela, seja ela qual for, TV, tablet, smartphone, é comportamento sedentário. O que eu quero falar para vocês? Você pode ser ativo fisicamente e ter comportamento sedentário, que é o meu caso. Eu apresento comportamento sedentário e tenho lá o meu planejamento, faço exercício toda semana, enfim, faço exercício, sou fisicamente ativo, mas apresento comportamento sedentário, que é um outro problema, um problema bem maior da nossa sociedade hoje. Nós vivemos um mal atual, que é o sedentarismo, né? A epidemia, nós estamos vivendo um momento de pandemia, né, do coronavírus, mas a epidemia do sedentarismo veio e está aí, e é um problema que nós precisamos tratar. Vamos seguir em frente, pessoal. Professora Mike, se você quiser colocar alguma coisa, interromper, colocar alguma pergunta que o pessoal está fazendo, por favor, tá? Fica à vontade. Nesse próximo slide que eu trago para vocês é o seguinte: eu estou trazendo aqui as principais causas de morte no mundo. O que eu quero falar para vocês? A principal causa de morte no mundo, qual é? Doença, isquemia cardíaca. Em outras palavras, doença cardiovascular. Certo, pessoal?
A segunda maior causa de morte no mundo, eu estou com aqui os slides em inglês, vocês vão perceber isso, eu vou traduzindo para vocês à medida do possível e conforme a nossa necessidade aqui. A segunda causa de a segunda causa de morte no mundo é o AVC, famoso AVC, acidente vascular cerebral. E o que eu quero falar para vocês também, percebam que nesse gráfico aqui superior da esquerda, nós temos as cores azuis. Essa cor azul significa o quê? Doença não transmissível, crônica não transmissível. E eu ainda falo para vocês o seguinte, nós temos aqui o diabetes, que também está no top 10 das principais causas de morte do mundo. Nós temos essa estatística aqui da World Health Organization, a Organização Mundial da Saúde, né? E tem aqui a estatística confirmando esses dados, mas o que eu queria falar para vocês é o seguinte, vamos chegar na estatística do Brasil aqui, da nossa realidade. E o Brasil não foge à regra. A maior causa de morte no Brasil são as doenças cardiovasculares. Nós temos aí outras doenças entrando nesse top 10, aí top 20 aqui dessa estatística, mas temos aqui o diabetes aparecendo também. Por que eu estou falando isso para vocês? Eu falei para vocês que eu queria assustar vocês, né? Mas o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte, nós temos doenças cardiovasculares e doenças metabólicas, digamos assim. Doenças metabólicas, nós temos síndrome metabólica, hipertensão, o próprio diabetes. Tem gente que pensa que diabetes e síndrome metabólica são a mesma coisa, não é? Mas, enfim, são doenças que nós adquirimos, que nós desenvolvemos, não são transmissíveis, não são passadas. São doenças que nós adquirimos e desenvolvemos por causa do nosso estilo de vida e nossos hábitos. Ok, pessoal? Então, são doenças que nós precisamos ter uma cautela, ter um cuidado maior. E por que eu estou falando isso? Por que eu estou trazendo essas estatísticas? Pelo seguinte, porque agora nós vamos falar de fator de risco para a causa de morte, certo? E eu coloco aqui para vocês que a inatividade física é o quarto maior fator de risco para a causa de morte de maneira global, certo? Para todas as causas, a inatividade física é o quarto fator que leva a mais causas de morte no mundo. Então, acompanhe a estatística comigo. Nós temos um gráfico aqui são diferentes cores que significam países de alta renda, média renda ou baixa renda. Independente da renda, porque nós não vamos entrar nesse assunto nesse momento, nós temos que a pressão alta é a principal causa que leva à morte. Depois, o uso de fumo, tabaco, e depois nós temos os índices de glicose no sangue, altos índices de glicose no sangue, terceiro fator. Aí vocês vão observar comigo que a inatividade física é o quarto fator. E nós temos sobrepeso e obesidade aqui logo abaixo. Acho que, Mike, você queria colocar alguma coisa, Mike, por favor? Sim, professor. Queria dizer que nós temos muitos acadêmicos participando, equipes dos polos, e todo mundo confirmando as suas palavras, né, dizendo que realmente é um tema muito importante, e eu acho que está todo mundo ali se policiando e vendo, né, quanto tempo eu fico inativo, será que eu tenho esse comportamento? Então, tem alguns comentários bem bacanas, professor, veja só. Falas impactantes prendem atenção, porque, claro, dizem exatamente ao nosso dia a dia, né? E também tem logo uma pergunta aqui no início, onde eles gostariam de saber a diferença entre o exercício físico e a atividade física, professor Paulo. Certo, ótimo. Muito boa pergunta. Legal que o pessoal está participando. E então, eu vou entrar nesses detalhes, mas essa pergunta é muito importante. Por quê? Então, vamos falar qual é a diferença entre atividade física e exercício físico. Pessoal, a atividade física é tudo aquilo que você faz que tira você do repouso, que você tem uma taxa de gasto energético maior do que o repouso. E, cientificamente, tem que ser 3 vezes maior que o repouso, certo? Então, nós temos algo que se chama equivalente metabólico, que é o MET, vamos falar assim, é a sigla. E essa sigla, ela significa o quanto você consome de energia para manter o teu organismo em repouso. Então, atividade física é tudo aquilo que é 3 vezes mais do que isso. Então, caminhar com os cachorros, sair passear, dar um passeio com as crianças, limpar a casa, lavar o carro, limpar o jardim, capinar um lote, enfim, tudo isso é atividade física, é um termo mais global. Exercício físico, pessoal, é algo planejado, sistematizado, é algo que você coloca numa rotina, certo?
Então, nós vamos voltar nessa fala ainda, mas é importante que nós tenhamos bem claro isso em mente, exercício físico e atividade física. E quanto às recomendações, também nós vamos voltar já já. Certo? Então, eu falei para vocês que a ideia... Mike, quer comentar? Então, e a Simone ainda que diz que, ainda bem, né, sair do sedentarismo há 1 ano. Ótimo, parabéns, Simone. Vamos seguir, então. Aí, ainda nessa parte aqui do terror, do susto, pessoal, a última... Estou terminando essa parte e vamos entrar numa parte mais leve, ok? Mas eu queria falar para vocês, então, da questão das causas de doença cardiovascular. Vocês vão acompanhar comigo que aqui na figura nós temos a imagem de um coração ali, e vocês vão observar que o que está acontecendo nesse coração é uma isquemia, então tem a artéria coronária esquerda ali bloqueada, né? Então vamos ter um rompimento dessa artéria e vai ter morte celular naquele local. O cardiomiócito ali, a célula muscular cardíaca vai morrer porque está faltando oxigênio e está faltando nutrientes para aquela região. Então nós temos uma morte daquela região do coração, tá? Isso é isquemia cardíaca. O que eu quero falar para vocês desse fluxograma aqui é o seguinte: nós temos doenças, causas e fatores de risco. Então, eu gostaria de deixar isso bem claro. Por quê? Porque eu coloquei para vocês doenças do coração, a cardiopatia, ou o AVC, que é o acidente vascular cerebral. O que é o AVC? É quando também tem um bloqueio desse caminho de alguma veia no teu cérebro, onde o oxigênio, o nutriente, não consegue chegar de maneira suficiente, então acaba tendo uma isquemia naquela região do cerebral. Então, nós temos essas doenças aqui. E as causas? Quais são as principais causas? Tem a coagulação sanguínea, hipertensão, que também é um grande problema, nós vimos que é o principal fator de risco. Nós temos o enrijecimento das artérias. Além disso, nas causas, nós temos aqui a obesidade, certo? Eu não coloquei a estatística para vocês, mas eu vou dizer para vocês que 25% a 30% da população mundial está chegando a níveis de obesidade, pessoal. É alarmante também. Mas aqui, então, nós temos os fatores de risco. E o que são os fatores de risco? Tem a parte hereditária da genética, né? Mas nós temos a questão do estresse. E o estresse é uma questão muito ligada à atividade física também, porque o exercício físico diminui os níveis de estresse. Mas nós temos, além da questão hormonal, a questão de estresse de uma maneira geral, que é um fator de risco que leva a essas causas que levam a essas doenças. E aí nós temos inatividade física e dieta. Eu não vou ficar falando de dieta porque não é a minha área de estudo, mas a dieta é muito importante, pessoal. Uma alimentação saudável, comer bem, se alimentar bem, verduras, frutas, enfim. A dieta é muito importante, estar totalmente alinhada, relacionada com você realizar atividade física. Por quê? Porque a inatividade física vai levar a obesidade e sobrepeso, vai levar ao enrijecimento das artérias e o risco de ter uma doença de coração fica cada vez maior. Seguindo em frente, então, um resuminho dessa nossa primeira fala aqui para nós podermos passar para a segunda parte da minha fala de hoje. O que eu quero dizer para vocês, então? Sedentarismo, a epidemia que chegou. O coronavírus vai passar, gente. Essa pandemia vai passar. Em algum momento ela vai passar, vai acabar, nós vamos ter o novo normal, como estamos dizendo, né? Mas o sedentarismo, infelizmente, é uma epidemia que chegou e está aí, está ganhando espaço cada vez mais. Outra questão, comportamento sedentário. É um mal realmente da sociedade atual. Por quê? Porque nós tivemos vários avanços, principalmente os tecnológicos, e hoje em dia nós estamos aqui conversando com diversas pessoas aí pelo Brasil através de uma live. É um avanço tecnológico muito bom, mas os avanços tecnológicos levaram ao nosso comportamento, ao nosso estilo de vida ser cada vez mais sedentário. Então, nós precisamos pensar, quando pensamos em atividade física, exercício físico, pensar em estilo de vida e hábito. Eu preciso criar o hábito. Nós vamos voltar ainda nisso, mas só nesse resuminho, então. Comportamento sedentário e sedentarismo, os dois, esse mal que nós temos nos dias de hoje. Doenças crônicas não transmissíveis, as principais causas de morte, né? Então, nós temos aí as doenças cardiovasculares, o diabetes, as doenças metabólicas, que também são causas de morte importantes aí no top 10. Inatividade física, sobrepeso e obesidade são os principais fatores de risco. E se vocês lembrarem ali do gráfico, vocês vão lembrar que esses fatores, como a inatividade física, leva ao diabetes, leva à hipertensão, leva a altos
níveis de glicose no sangue, nós temos, então, a inatividade física como o principal fator de risco para causas de morte. Mike? Sim, é o comentário da Angelina Lima Carlos. Ela fala isso, que o sedentarismo e a falta de exercícios levam muitas pessoas a serem acometidas por doenças crônicas e, em casos mais graves, levando à morte. É isso, né, professor Paulo? Sim, infelizmente é isso. Eu acho que essa parte do susto nós podemos passar, né? Vamos adiante. O que eu quero trazer para vocês? Pessoal, agradeço a participação do chat, por favor, continue aí interagindo e nós vamos, na medida possível, conversar com vocês. O meu microfone acho que estava tendo algum problema, espero que tenha melhorado agora. Estão dizendo aqui que melhorou. Então, pessoal, seguindo em frente, recomendações gerais. Eu estou trazendo as recomendações a nível, né, mundial, a nível de órgãos responsáveis e que são reconhecidos a nível mundial, que é a Organização Mundial da Saúde e o Colégio Americano de Medicina Esportiva. A recomendação de maneira generalizada para todos, e aqui eu estou colocando para adultos, é 150 minutos semanais e 75 minutos se for exercício intenso. Já vamos explicar melhor. Mas aqui, quando coloca para adulto, é uma faixa etária que vai desde os 18 até os 60, 65 anos. Idosos vão ter recomendações parecidas, mas tem que ter os cuidados. Aí nós precisamos ter vários cuidados que eu não vou entrar no assunto agora no momento. Mas a recomendação é parecida, é similar. Crianças, jovens, a recomendação é pelo menos o dobro disso, certo? A criança ela precisa pelo menos fazer o dobro do que o adulto. Então, para a criança, é 2 horas, 1 ou 2 horas por dia. Quanto mais jovem a criança, maior a necessidade de atividade física. Então, bebês, crianças pequenas, pelo menos 2 horas de atividade física por dia. Essa é a recomendação. Mas agora eu estou colocando para vocês o seguinte: exercício moderado e exercício intenso. Qual a diferença, então? Primeiro, exercício moderado. O que é moderado? Eu falei para vocês do equivalente metabólico. Então, nós temos a questão do gasto em repouso. Eu preciso ter pelo menos um gasto maior de 3 vezes mais do que o repouso. O exercício moderado é aquele gasto que vai de 3 a 5 vezes mais do que o repouso. Eu vou colocar um exemplo bem prático para vocês. Se eu gasto meio litro de oxigênio por minuto durante o repouso, eu preciso estar gastando aí em torno de 1,5 litro, 2 litros de oxigênio por minuto durante uma atividade. Ah, mas como que eu vou saber quanto que eu estou gastando de oxigênio? Não vai ter como saber, então vamos para a prática. O que eu quero falar para vocês? Exercício moderado são aquelas caminhadas, aquele exercício, aquele trote, aquele exercício onde você consegue fazer e ainda consegue falar razoavelmente, não tem um rubor facial tão grande, não tem descoordenação motora, consegue continuar o exercício por muito tempo de uma maneira mais tranquila. Esse é exercício moderado. Exercício intenso, pessoal, é aquele exercício onde o equivalente metabólico ele tem que ser ali em torno de 5, 6, 7, ou seja, um custo energético maior, um consumo de oxigênio maior, mas o que eu quero colocar para vocês na prática é o exercício que você já não consegue estar conversando, não consegue estar falando tão bem, você vai ter um rubor facial, aquela vermelhidão facial, você vai ter uma sudorese maior, vai ter já uma determinada descoordenação motora, um certo desequilíbrio aí do movimento, né? Então, o exercício intenso, ele é um pouco mais difícil de ser feito. Na prática, a minha recomendação para vocês é o seguinte: pensem numa escala de 0 a 10, que é uma escala de percepção subjetiva de esforço. Não é uma coisa que eu estou inventando, é algo que está na literatura, é bastante utilizado, e na prática essa escala de 0 a 10 funciona muito bem. Então pensem 0 como o menor esforço, totalmente em repouso, e 10 o pior esforço que você vai sentir na tua vida. Seguinte, exercício moderado, qual é? É aquele que vai ficar numa faixa, numa percepção, a sua percepção de esforço de 3, 4, 5, talvez até 6. Esse é o exercício moderado. Se você está fazendo teu exercício, saiu, estou correndo na beira-mar, estou lá correndo na beira-mar, estou pedalando, estou sentindo já que de 0 a 10 eu estou 7, 8, esse é o exercício intenso, certo? Então, na prática, é uma maneira bem fácil de controlar a intensidade do exercício. E exercícios intensos, daí, são 75 minutos por semana, a recomendação. Então, nós podemos fazer 3 vezes por semana de 25 minutos, ou
sessões de 15 minutos, tá? Que sejam intensas, totalmente intensas. Moderada, a recomendação é 5 vezes por semana, 30 minutos por dia. Agora, essa recomendação ela pode ser o seguinte: se você já tem alguma doença crônica, se você já desenvolveu isso, se você é diabético, tem alguma doença cardiovascular, é hipertenso, então você pode se beneficiar com um volume um pouco menor, ou seja, você pode fazer sessões de 20 minutos por dia, talvez começar com 10 minutos, pode-se fazer 3 vezes 10 minutos por dia, e você também vai ter benefícios da atividade física. Podemos seguir em frente? Podemos seguir? Mike, acho que quer colocar alguma coisa ali. Habilita o teu microfone, por favor, Mike. A gente não te ouviu. Acho que podemos seguir, né? Vamos seguir com... pode falar, Mike, por favor. Sim, Paulo. As contribuições continuam, o pessoal está dizendo que está gostando muito da live, né? E também que estão aderindo, sim, às atividades físicas, né? Então, aqui ela comentou, a Edinalva, que ela está gostando muito de participar, e a Eliette disse que ela faz sempre caminhadas e corridas. Que ótimo, parabéns para as duas. Ótimo. Vou seguir em frente aqui, então, pessoal. Então, a minha fala é o seguinte: o que eu quero colocar aqui? Benefícios da atividade física. Então, nós temos diversos benefícios. O principal benefício é redução de causas de morte por todas as causas, ok? Então, nós temos aqui, pessoal, nesse quadro, falando o seguinte: redução de morte por todas as causas pode ser de 30% até 45%. Redução de doença cardiovascular de 30% a 50%. Redução do risco de ter um AVC, de acidente vascular cerebral, até 60% quando você faz atividade física. Lembrando, vamos lembrar aqui da pergunta que já fizeram. Atividade física é diferente de exercício físico. As recomendações que eu acabei de passar são de exercício físico, tem que ser sistematizado, planejado, tem que ser algo organizado. A atividade física é tudo aquilo que você faz aí no seu dia a dia que tem algum esforço. Exercício é planejado. Nós temos também melhora aí no risco de ter hipertensão. Enfim, tem vários benefícios aqui. Eu quero falar para vocês: mas eu sou saudável, não tenho nenhuma doença. Mas você pode melhorar a sua qualidade de vida. Mas eu não me preocupo em morrer. Ok, todos nós vamos morrer em algum momento, mas você pode morrer um pouco mais tarde. Não precisa morrer tão cedo, né? Então, essa diminuição do risco de morte precoce, de adquirir doenças, você também pode ter longevidade com qualidade de vida. Você pode ter muita qualidade de vida na sua terceira idade, por exemplo, né? Ao invés de ficar sofrendo, tendo que tomar medicamentos, enfim, né? Vários problemas. Mas eu trago para vocês aqui o risco de mortalidade, e na linha vermelha para aqueles que já têm algum fator de risco, ou seja, já tem alguma doença desenvolvida, e a linha verde é para aqueles que não têm nenhuma doença desenvolvida. O que eu quero falar para vocês aqui é o seguinte: que quanto mais eu melhoro minha capacidade de exercício físico, aqui está em METs, que eu falei para vocês o equivalente metabólico, quanto melhor a minha capacidade de exercício físico, melhor essa redução no risco de morte. Agora eu queria colocar para vocês ainda esse quadro aqui abaixo. Nós não vamos ficar entrando em muitos detalhes, mas aqui tem um dado interessante, que é o seguinte. Aqui está o volume de atividade física por semana, em caloria gasta. Ou seja, se eu gasto, aqui vamos pegar o exemplo de 2.000 quilocalorias. Se eu faço exercício físico, que eu tenho um gasto aí de 400 quilocalorias, que é uma sessão de exercício físico normal, que ocorre normalmente aí. Se eu fizer isso 5 vezes por semana, meia hora, naquela recomendação que eu estou falando, vai ter um gasto em torno de 350, 400 quilocalorias, eu chego a atingir praticamente o 100% de benefício aqui de reduzir a chance de ter triglicerídeos, de ter pressão alta, de a questão de melhora de composição corporal e melhora no HDL, nas lipoproteínas de alta densidade, certo? Aqui o HDL só tem um detalhe, que o 100% precisa de uma atividade física um pouco mais extensa, um volume maior. Mas nós temos aí
vários benefícios, né, se eu tiver esse volume de atividade física na semana. Vamos para o próximo aqui. Agora eu queria falar para vocês o seguinte: benefícios do exercício aeróbio, pessoal. Eu dividi eles em centrais e periféricos. Os centrais eu estou colocando aqui a nível cardiovascular, cardiorrespiratório. Nós vamos falar um pouquinho, então, aqui da fisiologia para nós entendermos os benefícios do exercício aeróbio. Eu estou colocando o exercício aeróbio por quê? Pode ser do exercício resistido, do exercício de força, de musculação na academia? Pode. Nós temos benefícios de outros tipos de exercício. Eu estou colocando o aeróbio porque ele é bem aceito na literatura, já está bem fundamentado na literatura, mas nós temos vários benefícios de outros tipos de exercício. Enfim, o aeróbio, nós temos melhora na capacidade de contração cardíaca, melhora no débito cardíaco, diminuição da frequência cardíaca em repouso, ou seja, meu coração não vai precisar trabalhar tanto quando ele estiver em repouso, para fazer com que o oxigênio chegue nas diversas partes do corpo, nas extremidades do corpo. Melhoras no consumo de oxigênio, afinal nós somos seres aeróbios, né? Nós somos seres que necessitamos de oxigênio. Se vocês quiserem fazer o teste, convido vocês a ficarem uns 2, 3 minutos sem respirar e vamos ver se vocês conseguem continuar assistindo a live. Por favor, não façam isso, continuem comigo aqui na live. Nós temos melhoras da dilatação bronquiolar. O que isso significa? Melhoras a nível pulmonar, melhoras na captação de oxigênio. Nós também temos melhoras periféricas, no tamanho e no número das mitocôndrias, mudanças nos números de eritrócitos e leucócitos, glóbulos vermelhos e glóbulos brancos, respectivamente. Diminuição da hemoglobina glicada, que é a hemoglobina que está ligada à glicose no sangue, e melhora da capilarização. Professor, o que é tudo isso? O que você está querendo falar agora? Eu sei que talvez nós estamos falando para diversas pessoas, talvez tenham pessoas que estão me acompanhando muito bem, estão entendendo, e tem pessoas que talvez sejam um pouco mais leigas no assunto. Então, a ideia agora aqui é apresentar um pouquinho isso, eu vou falar um pouquinho para vocês de como são essas melhoras a nível de organismo, no ser humano, né? Para nós entendermos, então, quais são as melhoras fisiológicas do exercício. Trouxe o nosso amiguinho aqui, então, né, o esqueleto, o corpo humano, vamos entender um pouquinho, né? Então, nós precisamos captar o oxigênio do ambiente, da atmosfera. Nós precisamos dessa captação de oxigênio. Então, o oxigênio vai entrar pelas nossas vias aéreas, vai chegar aos pulmões, vai passar lá pelo tronco pulmonar, chegar lá nos alvéolos, nos sacos alveolares, ou seja, onde ocorre a troca de oxigênio, e vai chegar na corrente sanguínea, né? Ali, então, tem o oxigênio entrando na corrente sanguínea e o CO2 saindo, que vai ser expelido. Na corrente sanguínea, o oxigênio precisa de uma carona. Ele vai pegar o quê? Ele vai se ligar à hemoglobina, que é a van. É a van que faz o transporte de oxigênio no nosso corpo. E aí o oxigênio, a partir de estar na hemoglobina no sangue, então ele vai depender então da função, da nossa função cardíaca, que faz o quê? O coração bombear o sangue para o restante do corpo, né? Então, o sangue precisa chegar em várias partes do corpo, vários tecidos, nas extremidades, no músculo que vai estar em atividade quando você estiver fazendo exercício. Então, nós temos, né, esse caminho do oxigênio. E aí ele vai chegar lá no músculo. Eu falei, então, para vocês da melhora desses capilares. O que eu quero dizer? Então, nós temos uma figura aqui didática e temos algumas figuras microscópicas aqui para entender isso. O que eu quero dizer para vocês? É a estrada, é o caminho. Então, vão ser criadas novas estradas, digamos assim. Então, vamos ter mais veias, pequenos capilares chegando lá no músculo. Aqui a imagem microscópica mostrando um músculo e aqui esses capilares em volta do músculo, mostrando que essa irrigação sanguínea, ou seja, o sangue consegue chegar lá. E nós falamos da questão do oxigênio, nós precisamos que chegue oxigênio e chegue nutrientes, para que nós tenhamos uma boa qualidade daquela região, daquele músculo, daquele tecido, seja onde for. Então, os benefícios a nível sanguíneo, nós temos a questão, então, das melhoras aí, né, dos eritrócitos, leucócitos. Então, o sangue ele é composto por 40% a 45% de elementos figurados, que são os eritrócitos, os leucócitos e as plaquetas. Em outras palavras, os famosos glóbulos vermelhos e glóbulos brancos. E aí já tem um detalhe, glóbulos brancos vão ajudar na atividade imune, né? No combate aí a qualquer agente estressor que pode estar chegando na corrente sanguínea. Eu estou
tentando passar um pouco mais rápido, pessoal, para nós chegarmos na nossa mensagem que nós queremos. Então, vamos passar aqui, a intenção não é uma aula de fisiologia aqui, a intenção é entendermos os benefícios que nós temos do exercício físico. E aí chegamos nas nossas amiguinhas lá, nas pequenas mitocôndrias lá dentro do músculo, né? Então, as mitocôndrias, então, em todos os tecidos do nosso corpo, eu trouxe aqui uma imagem do músculo cardíaco, mas poderia ser um músculo esquelético, enfim. A mitocôndria, só para falar para vocês, né? Nós temos melhora nesse número de mitocôndrias. E o que eu quero falar para vocês? Como o organismo é perfeito, como nós somos uma criação perfeita, nós temos algo muito maravilhoso que nós podemos cuidar muito bem, nós podemos fazer com que isso seja realmente algo, o milagre da vida que nós temos em mãos e nós temos a responsabilidade de cuidar disso. As mitocôndrias são as que vão fazer a respiração celular. Então, para quem lembra lá das aulas de ensino médio, se preparou para o vestibular, o que faz a mitocôndria? Respiração celular, né? Então, a mitocôndria é onde o oxigênio vai chegar lá dentro do músculo, lá dentro da mitocôndria, e vai acontecer a troca lá, o oxigênio faz toda uma função, lá nós vamos entrar em detalhes agora do ciclo de Krebs, enfim, mas lá então ocorre a respiração celular e produção de energia aeróbia. Ok, pessoal? Então temos produção de energia, que é a energia que precisamos para as nossas atividades, para a nossa vida diária e para o exercício, e produção de água, lá na mitocôndria. Então, só para nós entendermos esse panorama geral das funções aí, dos benefícios fisiológicos que nós temos. Chegamos de novo a uma mensagem aí para casa, uma mensagenzinha aí para nós todos, para nós entendermos. E aí eu vou chegar na última parte da minha fala que eu quero ter com vocês hoje, que é recomendações aí de exercício físico, tá? Mensagem aqui, esse resuminho dessa mensagem, então. Exercício físico reduz a chance de morte precoce. Ah, eu não me preocupo em morrer, mas não morre tão cedo, por favor. Nós temos redução de doenças metabólicas e cardiovasculares. Então, posso morrer qualquer hora, mas você pelo menos vai ter qualidade de vida, você vai viver com uma boa qualidade. Quando eu me refiro em qualidade de vida, eu quero dizer de uma maneira global, nosso organismo com maneira global. Como eu coloquei o exemplo para vocês lá da orquestra, né? Então nós temos nossos órgãos, nosso corpo tendo que trabalhar em sintonia. Então, se tem algo no nosso corpo que não vai bem, o resto do corpo não vai estar bem. Então, a qualidade de vida, quando falamos sobre qualidade de vida, é de um aspecto total, global, universal no nosso corpo. Nós temos melhora na saúde óssea e esquelética, também músculo-esquelética, e as alterações fisiológicas benéficas que eu falei para vocês. Ok, você me convenceu, professor. Você me convenceu. Vou começar, vou mudar meu hábito, vou mudar meu estilo de vida, vou começar agora. O Jorge aqui é o nosso colega que está aqui nos auxiliando com a produção, e o Jorge falou que ele vai começar a partir de hoje, ele já vai mudar o estilo de vida dele. Brincadeira, Jorge, depois a gente conversa melhor, tá? Mas, Mike, se você tiver alguma coisa aí do pessoal do chat, por favor, coloque, tá? Agora nós vamos para a mensagem aqui que eu quero colocar das recomendações aí. O que eu devo fazer, então? O que eu vou fazer com tudo isso? Só, habilita o microfone, por favor, Mike. Isso. Tem sim, professor. Posso fazer uma pergunta do Paulo César? Professor, por que algumas pessoas que têm algum risco de saúde e com isso pressão alta ou diabetes têm um certo medo de fazer uma atividade física? Isso é verdadeiro? Olha, geralmente as pessoas que têm algum tipo de doença não transmissível, eles têm um determinado, digamos assim, medo, né? Tudo tem relação com o estilo de vida. Então, infelizmente, quem tem algum tipo de doença ou metabólica ou cardiovascular, geralmente é porque tem um estilo de vida já mais sedentário, um estilo de vida onde ele não está habituado com isso. Então, por isso que eu estou batendo o martelo e falando para vocês que é hábito, é estilo de vida. Exercício físico não é só eu colocar algo lá na minha agenda que eu planejei e vou fazer. Não, é uma mudança de hábito. Você precisa criar uma rotina, criar esse hábito, incorporar esse hábito em você. Então, as pessoas que têm algum tipo de doença, eles têm uma dificuldade maior pela questão do hábito. Não é fácil mudar um hábito, não é da noite para o dia. Por isso que eu falei lá da analogia dos músicos, que é preciso de dedicação, de esforço, de determinação para você incorporar um hábito na sua rotina, na sua vida diária. Né? Mas
por favor, pessoal, vamos tentar incorporar certos hábitos e hábitos bons, né? Então, o que eu posso fazer para melhorar, então, minha saúde cardiorrespiratória, a nível, né, metabólico e cardiovascular? Só um detalhe, nós estamos falando de qualidade de vida, eu queria colocar para vocês aqui nessa figura a questão da qualidade de vida como uma maneira global, né? Nós temos saúde profissional, saúde física, emocional, mental, espiritual, enfim. O que eu quero falar para vocês? O exercício físico melhora tudo isso? Faz isso? Realmente sim. É comprovado cientificamente que nós temos melhoras em todas as áreas da nossa vida. Vai melhorar minha capacidade no trabalho? Melhora a tua capacidade de trabalho. Por quê? Porque você vai ter menos estresse, você vai melhorar, vai estar com bem-estar, você vai poder reter melhor informação, cientificamente comprovado que o exercício físico ajuda a reter melhor informação, aprender mais. Nós temos melhora da saúde social e emocional, você consegue interagir melhor com as pessoas. Saúde mental, tem uma proteína, se vocês quiserem pesquisar aí depois, BNDF, uma proteína que é ativada no cérebro com o exercício físico, certo? Não vou entrar em detalhes agora, mas fica a dica aí se vocês quiserem pesquisar. Enfim, nós temos várias melhoras com o exercício físico, melhoras nos níveis de ansiedade. Nós estamos vivendo um momento de muita ansiedade, também muitas pessoas ficando depressivas, e nós vamos ter uma melhora em todos esses fatores, né? Agora, como que eu posso chegar à questão mais prática de melhoras que vão acarretar para a minha vida, vão melhorar aí realmente a minha saúde, a minha qualidade de vida? Primeira questão aqui, então, é exercício e composição corporal. Então, pessoal, o que eu quero falar para vocês? Eu estou colocando aqui a figura da balança, né? Do balanço energético. Nós temos a questão da ingestão calórica e gasto energético. O que eu quero dizer com isso? Não. Tem algo que eu possa fazer ou só explicar? Tá ótimo, então. Aqui a questão que eu quero falar do balanço energético, da ingestão energética, ficou um pouquinho cortada, eu peço desculpas, não sei o que aconteceu, mas, enfim, nós temos ingestão energética e gasto energético. O que quero dizer não existe milagre. Não sou nutricionista, não vou entrar em outras áreas, mas não existe milagre de dieta e não existe exercício físico milagroso também. Então, aquela questão de, você vai perder 12 quilos em 4 semanas, é sempre 12 quilos em 4 semanas, né? Eu não sei por quê, não sei de onde tiraram isso. Mas não existe milagre, pessoal. O que acontece? Você precisa ingerir menos e gastar mais. Essa é a questão, você precisa mexer na balança. Se você está ingerindo 2.000, você tem que gastar 2.000, 2.500 ou mais. Ou seja, se você quer mudar a composição corporal e mudança na composição corporal vão significar melhoras na tua saúde, né? Você precisa gastar mais. Então, precisa mexer na balança, certo? Nós temos ingestão de diversos, né? Tem carboidrato, proteína, gordura, enfim. A questão aqui da ingestão também é preciso ter uma alimentação saudável, mais verduras. Nós temos hoje em dia muito fácil acesso à alimentação, comida industrializada, comida processada. Então, isso tudo é preciso ter um cuidado. Mas o que eu queria falar para vocês nesse slide é do gasto energético. Falei para vocês que nós temos uma taxa metabólica em repouso. É o quanto você gasta para ficar em repouso. Então, tem um gasto. É pequeno. Eu falei para vocês aí em torno de meio litro de oxigênio por minuto, isso significa muito pouco para o organismo. Mas aí, quando você faz exercício, você tem um gasto. E esse gasto ele pode perdurar por um tempo e pode ficar estável um tempo. Guardem essa palavra, porque nós vamos falar dessa questão do ficar estável. Mas nós temos um gasto, uma dívida, que vai ser paga na recuperação, que nós também temos um gasto durante a recuperação. Então, guardem bem isso. Gasto durante o exercício e gasto durante a recuperação. Eu preciso mudar isso aqui. Então, eu preciso gastar mais, fazer exercício e prolongar esse gasto e também fazer com que esse gasto durante a recuperação seja melhor ou maior. Como que eu posso fazer isso? Por isso que tá na moda, muita gente falando do exercício intervalado, do HIIT, enfim, exercícios intensos, que não é para todo mundo, não é para qualquer um. Então, se você tem medo, como foi falado, as pessoas que têm algum tipo de doença têm um certo medo, vai com calma, com cautela, né? Mas se você consegue, se você pode, eu recomendo, faça exercícios mais intensos e faça exercícios onde você mexe com a intensidade do exercício.
Na prática, significa o quê? Eu vou sair para caminhar, vou ficar 1 hora caminhando. Se você ficar 1 hora caminhando, você vai sair do repouso, vai ter um gasto que vai estabilizar depois de um determinado tempo, e depois vai ter um gasto pequeno durante a recuperação. Se você faz um exercício muito intenso, ou seja, ao invés de você caminhar 1 hora, você caminha 30 minutos e 10 minutos fica mudando a intensidade, consegue dar um trotezinho, consegue correr um pouco, você vai mudar esse estado estável aqui. Ou seja, o teu organismo ele vai ter um gasto maior. E é importante por quê? Porque o organismo ele é muito inteligente e eficiente, ele consegue estabilizar e consegue ficar numa homeostase. Então, se você mexer com isso, se você mexe esse gasto durante o exercício, você mexe essa dívida a ser paga depois. Então, essa dívida vai ser maior. Então, se fala muito hoje em dia na literatura do gasto que você tem depois do exercício. Então, se você consegue fazer exercício muito intenso novamente, se você não consegue, vai com cautela. Mas se você pode, faça exercício mexendo com intensidade ou de uma maneira mais intensa, para você ter uma dívida maior, para ter um gasto maior durante a sua recuperação, durante o momento que você vai estar em casa, sentado no sofá, atacando a geladeira. Não, não ataque a geladeira, por favor, né? Também vai com calma, né? Então, mas o momento que você vai estar lá descansando, cuide com isso, tá? Cuide para melhorar esse gasto também na recuperação. Aí eu trouxe uma figura aqui, até um exemplo um pouco esdrúxulo, mas a questão da composição corporal, por que eu estou falando isso? Porque tem a imagem da percepção corporal. Quando eu falo de composição corporal, não é aquele padrão ditado pela sociedade ou por alguém, enfim. É o que você se sente, como você se sente bem. Então, composição corporal é importante porque você precisa se sentir bem. Essa é a questão da percepção corporal. Mas o que eu quero falar é a questão da gordura que fica na região da cintura. Então, nós sabemos que a gordura que fica na região da cintura é uma gordura irrigada, que pode facilmente ir para a corrente sanguínea e daí ir para as artérias, enfim, para as coronárias e causar problema. Então, quanto maior essa gordura que fica acumulada na cintura, maior a chance, esse risco de doenças, esse risco de morte aumenta. Então, por isso, nós temos que ter esse cuidado com a composição corporal. Vou seguir em frente aqui, tá? Se a Mike tiver alguma coisa lá, Mike, abre teu microfone e coloca, senão eu vou seguindo em frente, tá? Por favor. Sim, professor Paulo, sim, tem várias perguntas, comentários. Deixa eu trazer pelo menos uma. A Maria Aparecida perguntou: qual é o melhor horário para se praticar exercícios físicos? Porque muitas pessoas comentaram aqui, professor, que já iniciaram, né? Já entenderam a importância da atividade física. E essa pergunta eu acho que é importante a todos, né? Realmente, é uma pergunta muito boa. Assim, qual o melhor horário? É aquele que se adapta a você. Nós temos um ciclo circadiano, que é um ciclo durante o dia, e nós temos um ciclo septadiano, que seria o ciclo semanal. Nosso organismo funciona nestes ciclos, diário e semanal. Então, você vai ver que quando você está chegando para o fim da semana, você já está se sentindo mais cansado, por causa do teu ciclo. O dia também tem essa questão do ciclo. Então, tem pessoas que... O que eu quero dizer? Que tem pessoas que preferem fazer o exercício durante a manhã, gostam mais, tem aquelas pessoas que preferem dormir um pouco mais e preferem se exercitar à tarde, à noite. Então, o horário seria o horário que é melhor para você. A minha recomendação do horário é o seguinte: tenha cuidado com o sol, tenha cuidado com toda a questão que envolve o ambiente, a atmosfera, né? Então, por exemplo, tem horários que a umidade vai estar mais alta, não vai ser tão bom para fazer exercício, então em questão da umidade, hoje em dia todo mundo no seu smartphone tem acesso à previsão atmosférica. Então, a umidade, até o próprio celular já diz qual é o momento que é bom, mas a umidade tem que estar entre 40% e 60%, a umidade relativa do ar, né? E a temperatura é uma temperatura adequada aí entre 19, 20, 22, 23, é uma temperatura excelente para fazer exercício. Temperaturas mais altas já podem ter uma certa influência. Temperaturas mais baixas, você tem que ter um cuidado aí, talvez. Tem pessoas que prefiram até fazer em temperaturas mais baixas. Temperatura mais baixa não afeta tanto, a temperatura mais alta afeta. Vou falar de temperatura no próximo slide daí. Mas antes de chegar na parte da temperatura, eu queria falar o seguinte: tem algo que estão falando muito,
Eu estou chegando no final da minha fala, então eu queria colocar bem essas recomendações práticas. Então, se alguém quiser colocar a pergunta depois, a Mike vai falar de novo, mas aqui então vamos focar nessa questão do exercício físico versus o jejum. Por quê? Porque tem uma moda, tem muita gente propagando e falando para fazer exercício em jejum. Qual a questão do exercício em jejum, tá? Então, devo fazer, não devo, qual o problema, enfim. A questão aqui que eu quero falar para vocês é dos níveis de glicose. Uma pessoa saudável vai ter um controle melhor. Se é um diabético, se é alguém que tem síndrome metabólica, tem que ter um cuidado maior ainda. Mas, basicamente, nós temos lá os níveis de glicose no sangue, que devem ficar controlados. Eles devem ficar ali entre 100 decilitros, né? Acho que é decilitros, se eu não me foge a memória da unidade de medida, mas, enfim. Se eu estou tendo... ingerindo algum tipo de energia que vai chegar em forma de glicose para o sangue, a insulina aumenta para tentar fazer com que o organismo absorva essa glicose. E aí, regular a glicose. Se a minha glicose está ficando baixa durante o exercício, o organismo vai produzir glucagon lá pelo fígado para tentar produzir o glicogênio e manter a glicose no nível estável. Então, a glicose ela é muito sensível. Eu não posso entrar em hipoglicemia. Se eu entrar em hipoglicemia, é um problema. Principalmente porque o cérebro ele funciona só com glicose. O nosso resto do corpo funciona com outros tipos de energia, mas o cérebro só funciona com glicose. Então, se estiver faltando glicose para o cérebro, ele vai resetar a tua máquina. Vai ser um problema. Você vai apagar. Então, isso é hipoglicemia. Hiperglicemia também é um problema. Então, eu preciso ter esse controle. Então, devo fazer em jejum? Não devo? Qual é? Assim, a literatura ainda não está muito clara sobre isso. Então, a minha questão aqui fica ainda uma interrogação, mas a minha recomendação para vocês na prática eu não recomendo fazer exercício físico em jejum, eu não faço. Mas se você quiser fazer, se for possível, compre esses aparelhos de mensurador de glicose e você vai mensurar a glicose e você vai ver se ela está dentro dos níveis normais. Tá? Legal? Então, mede a glicose antes do exercício, tá tudo bem, pode fazer exercício. Por quê? Vai fazer em jejum? Porque tem gente que pensa assim, eu ficar 12 horas em jejum e fazer exercício. Então, aí que tá o complicado. Se você vai fazer, então, fico 4 horas, 5 horas, começa a fazer e vai fazendo uma adaptação progressiva. Mas tem gente que fica 24 horas, vai querer fazer exercício em jejum, vai apagar, vai desmaiar. Então, se for possível, mede a glicose, faz o exercício. A minha recomendação para vocês faz uma refeição ligeira, leve, antes do exercício, faz exercício e depois uma refeição ligeira de novo. Não ataque a geladeira, por favor. Depois do exercício, chega em casa e quer comer tudo que vem pela frente. Não, né? Então, tem que ter esse cuidado, tá, pessoal? Mike, eu vou para o próximo slide. Tem alguém querendo falar de exercício e jejum ou podemos seguir para o exercício no calor? Vamos lá, então, para o exercício no calor, pessoal. Falei para vocês, então, exercício no calor. Temperaturas altas, né? Então, nós temos um ambiente termoneutro e temos temperaturas altas que pode ocorrer. Aqui, exercício no calor, eu trago um detalhe. Estou trazendo a figura para vocês do Rock Balboa, porque eu penso exercício no calor me lembra do rock. Ele já vem até a musiquinha na cabeça, né? O rock, né, nas cenas do filme lá, então sempre com agasalho, com luva, com touca, né? Fazendo exercício, né? Tem aquela cena famosa dele subindo lá e comemorando de agasalho. Mas tem que lembrar o seguinte, ele estava num ambiente frio. Nova York, boa parte do ano, é fria, né? Então, o que eu quero falar para vocês? Tem pessoas que pensam assim, eu vou colocar um agasalho, colocar uma touca, eu vou suar bastante, vou perder bastante energia e vou melhorar. O benefício vai ser 3 vezes mais. Não é verdade, pessoal. Tem que ter um cuidado pelo seguinte, porque nós temos várias formas de controlar a temperatura corporal. A temperatura corporal, ela aumenta durante o exercício, isso é normal, mas nós perdemos calor ou temos troca de calor com o ambiente por radiação, por convecção, enfim, evaporação é só uma delas, tá, pessoal? Então, e quando você tem perda de calor por evaporação, pelo suor, pela sudorese, na verdade, essa perda de calor não é uma perda eficiente de energia. O teu organismo está produzindo energia para tentar manter a temperatura corporal e ele perde em forma de suor.
não é um gasto energético eficiente que vai te trazer benefício. Então, devo fazer exercício no calor, por favor? Não, faça com roupas leves, com roupas adequadas. Devo fazer exercício com agasalho? Não, por favor, também não, tá? Acho que a professora Mike quer colocar alguma coisa, por favor. Paulo, não apenas vendo os comentários, fique à vontade, estou recebendo aqui as perguntas, né? E depois ainda vamos fazer essa interação. Certo, vamos lá então. Eu estou chegando na minha fala final aqui, pessoal, então, assim, se vocês não absorveram ou não quiseram pegar o que eu falei até agora, não entenderam ou não quiseram entender, enfim, o que eu quero falar para vocês? Por favor, pelo menos fiquem com o que eu vou falar agora, tá? Eu quis trazer esse filme de terror lá no início, eu falei para vocês que ia ter um final feliz, e eu espero que tenha para todos nós, né? Espero que a partir de hoje vocês queiram mudar o estilo de vida, mudar hábitos, colocar hábitos melhores na vida de vocês, principalmente na questão de exercício físico. Mas o que eu quero falar para vocês, se você ainda não faz, comece a fazer algo agora. Por favor, pela tua vida, né? Tem uma figura famosa de um desenho do Charlie Brown, onde está dizendo assim, corra pela sua vida, Charlie, run for your life, né? Então é mais ou menos isso, nós precisamos fazer exercício para a nossa vida, porque nós estamos muito sedentários. Eu não sei se vocês lembram, para quem assistiu sabe do que eu estou falando, aquele filme do Wall-E, o robozinho. Então, naquele filme, as pessoas vão morar no espaço, elas estão morando numa espaçonave no espaço, está todo mundo, desculpe a expressão, mas todo mundo gordinho lá. Por quê? Porque se você não faz atividade física, vai ter diversas complicações do teu organismo. Você vai... Por quê? Eu falei para vocês, o organismo ele é eficiente, mas ele é inteligente no caso seguinte, você está ingerindo muita caloria, ele vai absorver essa caloria e vai colocar depósitos, porque ele vai pensar assim, o teu organismo vai pensar, eu preciso depositar essa caloria em algum lugar, preciso guardar isso aqui, porque se eu estou ingerindo é porque eu vou precisar em algum momento, então vai aumentar a tua composição corporal, vai ter um aumento na tua gordura corporal, enfim, vai ter prejuízo na tua saúde óssea, então, aumenta o índice de risco de osteoporose, de aterosclerose, enfim, várias doenças, como nós estávamos falando na nossa conversa de hoje. Então, por favor, tente fugir do sedentarismo de alguma maneira, tente fugir também do comportamento sedentário, coloque comportamentos bons na sua vida, né? Estilo de vida, né? Então, opte pela escada. Eu moro no 10º andar, já morei no 10º andar também. De vez em quando vai pela escada, não precisa ser todo momento, né? Mas opte para, se for possível, vá para o trabalho de alguma maneira ativa, enfim, tente fazer atividades na sua rotina de trabalho, a cada hora levante um pouquinho, se for possível trabalhar em pé, trabalhe em algum momento em pé, mas enfim, é importante nós termos hábitos e um estilo de vida saudável. O que eu devo fazer de exercício físico? Qual o melhor tipo de exercício físico? É aquele que te dá prazer, tá? Vou começar algo hoje. Se você está começando algo hoje, se você é sedentário, talvez você não vai ter prazer, não vai ser assim tão gostoso no começo, né? Falamos da dedicação, do esforço. Mas opte por algo que você goste de fazer. Então, eu gosto de fazer natação, eu gosto de pedalar, eu gosto de jogar futebol, jogar vôlei com as amigas. Faça isso. Faça algo que você vai gostar, vai estar feliz em fazer, né? Nós estamos vivendo um momento de isolamento social, então talvez seja um pouquinho mais difícil para certas atividades, mas tem tantas atividades, tantas opções que nós podemos fazer em casa, podemos fazer com a família, enfim, opta por algo que vai te dar prazer. O exercício ele é famoso em dar prazer, né? Porque nós temos mudança nas endorfinas, na serotonina, que vai até melhorar a qualidade do sono porque melhora a melatonina, mas se você não gosta do que você está fazendo, eu não gosto de academia, não gosto do ambiente de academia, não gosto de musculação, vai ser mais difícil você ficar com aquele hábito. Incorporar aquele hábito na tua vida vai ser mais complicado. Então, faça algo que você vai gostar, porque isso vai te ajudar a incorporar esse hábito na tua vida. E aí, o que eu quero dizer para vocês é, invistam em vocês. Invistam dinheiro em vocês. Invistam tempo e esforço em vocês. O que eu quero dizer com isso? Eu não quero gastar dinheiro com exercício, não quero pagar um profissional. Não. Nós gastamos dinheiro com tanta coisa, gastamos dinheiro com tantas outras coisas, né, que às vezes não são nem importantes. Invista em você, invista na tua saúde, no teu corpo, no teu organismo. Você é um milagre, invista em você.
né? Ah, mas não quero, não vou investir dinheiro, não vou pagar uma academia, não vou pagar personal trainer. Ok, você quer fazer por tua conta? A minha dica é o seguinte: comece devagar e aumente devagar. Então, assim, vá aos poucos. Se você quer começar algo e não quer gastar dinheiro com isso, vá aos poucos. Ah, vai caminhando um pouquinho, compra uma bicicleta, vai pedalar de vez em quando. Então, vai devagar e aumente devagar. Tente fazer as recomendações das agências de saúde, mas se você tentar mudar tudo da noite para o dia, muitas vezes não dá certo. Então, assim, quando você vai gradualmente, vai aos poucos, vai de maneira gradual colocando novos hábitos e novas coisas que vão mudar o seu estilo de vida, quando você perceber, você incorporou um novo hábito na sua vida. A alimentação, repouso e roupas adequadas, pessoal. Principalmente a alimentação e repouso. É muito importante. É muito importante que você... O repouso e a alimentação são tão importantes quanto o exercício físico. Então, tenha cuidado com todas essas questões. E o meu último slide, pessoal, e eu prometo que é o último, eu queria deixar essa mensagem aqui para vocês. Eu tive o prazer de conhecer esse professor, o professor Bruno Grassi, ele é um fisiologista muito conhecido a nível mundial na área, e ele disse para mim um dia, ele disse para nós lá numa reunião, eu tive a oportunidade de passar um tempo estudando com ele lá na Itália, ele falou o seguinte: cada batimento cardíaco é um milagre. Cada batimento cardíaco é um milagre. Você é um milagre. A sua vida é um milagre. Cuide de você. Vocês estão vendo ali a figura direita de um cardiomiócito, é a figura do músculo de uma célula cardíaca batendo. Teu coração é um milagre, o que ocorre no teu coração é um milagre. Se você pegar uma célula cardíaca e colocar ela isolada, em um ambiente isolado, só com a presença de oxigênio em laboratório, ela vai continuar batendo, para você ter uma ideia, ter noção de qual o milagre que você é. Então, cuide de você, cuide do milagre, cuide disso tudo que você ganhou, que você teve como presente. Ok, pessoal? Deixa o meu contato para vocês. Quem quiser entrar em contato, pode entrar, pode mandar e-mail, tá? Fico à disposição para vocês agora no chat. Se a professora Mike quiser colocar lá o que o pessoal está interagindo. Felizmente eu não consigo com a apresentação acompanhar o chat, então agora nós podemos aí, né, talvez em alguns minutos ainda conversar com fazer algumas interações com o que o pessoal colocou. Sim, professor. Nós temos vários comentários, até são tantos, não vou conseguir ler, né? Então eu escolhi um ou dois agora para a gente fazer essa finalização, mas todos eles são voltados a isso, assim, dessa importância do exercício físico para as mudanças, né, de hábitos. E muitas vezes essa mudança ela veio sim por conta de alguma situação de doença crônica que foi descoberta em sua vida e que também foi necessário o exercício físico, e isso mostrou que realmente traz resultados positivos e veio exatamente de encontro a toda a sua fala, professor. Inclusive, nós temos aqui, por exemplo, eu acho que é Tina, né? Ela diz assim: eu sou hipertensa e pratico atividades físicas diariamente. Com isso, sinto-me uma pessoa normal, ativa, e não me vejo mais sem atividades físicas. Faz bem para a saúde mental, social e física. E nesse sentido, o professor segue em todos os comentários. Ainda temos algumas perguntas, mas talvez a gente vai se estender demais, né, no nosso tempo, mas elas estão relacionadas a isso, né? De que forma eu devo começar a praticar atividade física, qual o tempo, né, que eu devo realizar essas atividades. Então, são perguntas que eu acredito que na sua fala, professor, você conseguiu trazer muito bem essas informações para a gente. Mas gostaria imensamente de agradecer, né, professor Paulo? Eu acho que, conforme os comentários que nós temos aqui, são informações que nós precisamos no nosso dia a dia e saber valorizar a nossa saúde. E o seu conhecimento, ele nos trouxe informações muito importantes a partir de todos esses comentários tão significativos que tem aqui, que compartilharam aqui no chat. Então, professor, eu deixo, então, ainda mais alguma palavra, se quiser fazer mais alguma consideração, e eu acredito que, então, podemos fechar as nossas perguntas.
Agradeço a professora Mike também pela oportunidade, por essa oportunidade de estarmos compartilhando juntos essa live. E agradeço a todos que participaram, agradeço a vocês que estiveram conosco. Desculpe se nós não conseguimos responder a sua pergunta. Se você tiver uma pergunta realmente que esteja curioso em saber, pode mandar um e-mail, eu vou buscar responder da maneira mais breve possível. E agradeço que vocês estiveram conosco aqui, que vocês possam acompanhar as próximas lives da Uniaselv. A Uniaselv está fazendo várias lives, né, no canal, então fiquem ligados no canal, coloquem lá o sininho, né, habilitem o sininho para vocês receberem as próximas. E é isso, pessoal. Meu muito obrigado, espero ter contribuído com algo para que vocês possam realmente mudar aí, e algo do que eu falei possa acrescentar de bom na vida de vocês. Deixo meu abraço a todos e uma boa noite a todos.